Hoje vamos conhecer um pouco sobre Araras, uma importante cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Ao longo de sua história, o município passou de um pequeno povoado formado ao redor de uma capela para uma cidade com mais de 135 mil habitantes, economia diversificada, instituições de ensino, áreas de lazer e um valioso patrimônio histórico e cultural. Conhecer Araras é também compreender algumas das transformações ocorridas no interior paulista. A formação do município esteve relacionada à ocupação das terras, à agricultura, ao cultivo do café, à chegada da ferrovia e aos movimentos de imigração. Com o passar do tempo, a economia se modernizou, a população aumentou e a cidade desenvolveu seus setores industrial, comercial, educacional e de serviços. Atualmente, Araras combina características típicas do interior com uma estrutura urbana desenvolvida. Suas praças, igrejas, parques e construções históricas convivem com bairros modernos, universidades, empresas e importantes vias de transporte. Por isso, a cidade representa um interessante encontro entre história, natureza e desenvolvimento. Araras está localizada na região centro-leste do estado de São Paulo. O município fica a aproximadamente 170 quilômetros da capital paulista e possui acesso pela rodovia Anhanguera, uma das principais rodovias do estado. A cidade também está relativamente próxima de municípios como Limeira, Rio Claro, Leme, Pirassununga, Campinas e São Carlos. Essa localização favorece o transporte de pessoas e mercadorias, além de facilitar o contato com importantes centros comerciais, industriais e universitários. A proximidade com a rodovia Anhanguera contribui para a instalação de empresas, para o escoamento da produção e para o desenvolvimento do comércio regional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Araras possui uma área territorial de aproximadamente 644,8 km². Quem nasce no município é chamado de ararense. No censo de 2022, a densidade demográfica era de aproximadamente 203 habitantes por quilômetro quadrado. Esses dados mostram que Araras possui tanto uma área urbana bastante ocupada quanto uma extensa zona rural. O território apresenta áreas agrícolas, córregos, ribeirões e espaços verdes. O clima é característico do interior paulista, com períodos mais quentes e chuvosos durante o verão e meses geralmente mais secos e amenos durante o inverno. Essas condições naturais tiveram grande importância para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Os registros históricos locais apontam que o início da ocupação organizada da região ocorreu em 1818, quando foi registrada uma sesmaria com cerca de 1,5 léguas. Sesmarias eram grandes porções de terra distribuídas durante o período colonial e imperial com o objetivo de estimular a ocupação e a produção agrícola. Essa área era formada por terras próximas ao rio Mogi, ao Ribeirão Itapura e ao Ribeirão das Araras. Naquele período, o local ainda não possuía uma estrutura urbana organizada. Existiam propriedades rurais e caminhos utilizados por moradores, agricultores e viajantes. Um acontecimento fundamental ocorreu em 15 de agosto de 1862, quando foi inaugurada uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Patrocínio das Araras. Algumas casas foram construídas ao redor da capela, formando o núcleo inicial do povoado. Por essa razão, 15 de agosto de 1862 é considerado um dos principais marcos da fundação de Araras. Em maio de 1865, os irmãos Bento de Lacerda Guimarães, que posteriormente recebeu o título de Barão de Araras, e José de Lacerda Guimarães, conhecido como Barão de Arari, doaram terras para o patrimônio da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Os dois irmãos são tradicionalmente reconhecidos como fundadores do município. O nome Araras está relacionado às aves que existiam em grande quantidade na região, especialmente próximas aos ribeirões. Assim, um elemento da natureza acabou se tornando parte da identidade do município. A arara também permaneceu presente na memória, nos símbolos e em diferentes instituições da cidade. O povoado cresceu rapidamente durante a segunda metade do século XIX. Em 24 de março de 1800
1871, Nossa Senhora do Patrocínio das Araras foi elevada à categoria de vila e passou a constituir um município independente de Limeira. Naquele momento, o novo município já possuía aproximadamente 5.000 habitantes. É importante diferenciar as duas principais datas históricas. O ano de 1862 está relacionado à formação do povoado ao redor da capela, enquanto 24 de março de 1871 representa a emancipação político-administrativa. Em 2026, Araras completou 155 anos de emancipação. A primeira eleição para vereadores aconteceu em 7 de setembro de 1872. Em janeiro de 1873, foi instalada a primeira Câmara Municipal, responsável pelas decisões administrativas da época. Alguns anos depois, em 2 de abril de 1879, a vila foi oficialmente elevada à categoria de cidade. Nesse período, o café era a principal atividade econômica. As grandes fazendas cafeeiras contribuíram para o aumento da população, para a circulação de mercadorias e para a construção de estradas e estabelecimentos comerciais. Entretanto, é necessário lembrar que parte dessa produção esteve inicialmente ligada ao trabalho de pessoas escravizadas, realidade que marcou profundamente a história brasileira. Um importante símbolo do desenvolvimento daquela época foi a chegada dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em abril de 1877. A ferrovia permitiu transportar o café e outros produtos com maior rapidez. Além de facilitar o escoamento da produção, ela contribuiu para a circulação de pessoas, informações e materiais de construção. Araras também se destacou no movimento abolicionista. Registros da Câmara Municipal indicam que, em 8 de abril de 1888, pouco mais de um mês antes da assinatura da Lei Áurea, a cidade comemorou a libertação da última pessoa escravizada do município. Dessa forma, Araras esteve entre as cidades brasileiras que anteciparam localmente o fim da escravidão. O final do século XIX também foi marcado pela chegada de imigrantes. Italianos, portugueses, suíços e alemães estabeleceram-se nas fazendas e na área urbana. Esses grupos participaram das atividades agrícolas, do comércio, do artesanato e mais tarde do processo de industrialização. A influência dos imigrantes pode ser percebida em sobrenomes de famílias ararenses, costumes, celebrações religiosas, receitas e formas de organização comunitária. A comunidade italiana teve presença especialmente significativa, criando associações de apoio aos trabalhadores e contribuindo para diferentes atividades econômicas e culturais. Com o crescimento populacional, Araras passou a contar com iluminação pública, abastecimento de água, escolas, mercado municipal, serviços de saúde e novos espaços públicos. A região central desenvolveu-se ao redor da igreja, da Praça Barão de Araras e das ruas comerciais. Durante o século XX, a cidade deixou de depender apenas da agricultura. A industrialização, a ampliação do comércio e o crescimento do setor de serviços modificaram a vida econômica. Novos bairros surgiram, a área urbana se expandiu e aumentou a necessidade de investimentos em transporte, saneamento, educação, saúde, habitação e preservação ambiental. De acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2022, Araras possuía 130.866 habitantes. Já a estimativa oficial para 2025 indicou uma população de 135.744 habitantes. Portanto, atualmente, podemos dizer que o município possui aproximadamente 136 mil moradores. A diferença entre esses números acontece porque o censo é uma contagem detalhada feita diretamente nos domicílios, enquanto as estimativas são cálculos realizados nos anos seguintes. As estimativas consideram fatores como nascimentos, mortes e deslocamentos da população. Em comparação com os 5.000 habitantes registrados no momento da emancipação, em 1871, o crescimento foi bastante expressivo. Essa transformação exigiu a ampliação da infraestrutura urbana e dos serviços públicos, além de planejamento para atender moradores de diferentes bairros e também da zona rural. A economia atual de Araras é diversificada. Embora a agricultura continue fazendo parte da identidade e da produção municipal, a cidade também possui indústrias, comércio, prestação
prestação de serviços, instituições educacionais e atividades ligadas à tecnologia e ao agronegócio. A zona rural apresenta produção agrícola e propriedades de diferentes tamanhos. Ao longo do tempo, culturas como café, cana-de-açúcar e frutas tiveram importância para o município e para a região. A agricultura moderna também utiliza pesquisas científicas, máquinas, planejamento e novas tecnologias. Na área urbana, as indústrias geram empregos e movimentam empresas de transporte, manutenção, alimentação e outros serviços. O comércio atende tanto aos moradores de Araras quanto às pessoas que vêm de cidades vizinhas. Supermercados, lojas, restaurantes, escritórios, clínicas e pequenas empresas fazem parte da vida econômica local. Segundo o IBGE, o produto interno bruto por habitante de Araras foi de aproximadamente R$ 76.588,83 em 2023. O PIB por habitante representa a divisão de toda a riqueza produzida no município pelo número de moradores. Isso não significa que cada pessoa receba esse valor como salário, pois o indicador mede a atividade econômica e não a distribuição individual da renda. Araras possui instituições municipais, estaduais, técnicas e particulares de ensino. Segundo os dados do IBGE referentes a 2022, aproximadamente 99,37% das crianças e dos adolescentes de 6 a 14 anos estavam escolarizados. A cidade também se destaca pela presença de instituições de ensino superior e profissional. Entre elas estão o campus da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, a Fundação Hermínio Ometo, conhecida como FHO, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, além de escolas técnicas e instituições de formação profissional. A existência dessas instituições atrai estudantes de outros municípios e favorece a realização de pesquisas, projetos sociais e atividades de extensão. A educação também contribui para a formação de profissionais que atuam na agricultura, na indústria, na saúde, na tecnologia e em diferentes setores da economia. Araras é reconhecida oficialmente como Estância Turística do Estado de São Paulo desde 2021. Isso permite ao município participar de programas e receber recursos estaduais destinados ao desenvolvimento do turismo. Um dos principais cartões postais é a Praça Barão de Araras, localizada na região central. Com sua fonte, jardins e monumentos, a praça funciona como espaço de encontro, lazer e realização de eventos. Próximo a ela, encontra-se a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, ligada diretamente às origens do município. Outro lugar importante é a Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, que preserva documentos, fotografias e objetos relacionados à história local. Esse espaço ajuda moradores, estudantes e visitantes a compreenderem como Araras se transformou ao longo do tempo. O Lago Municipal, oficialmente chamado Parque Municipal Fábio da Silva Prado, é uma das áreas de lazer mais conhecidas. O local é utilizado para caminhadas, atividades esportivas, convivência familiar e contato com a natureza. A cidade também possui o Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüger Ometo, onde são realizadas atividades culturais, educativas e ambientais. Entre outros espaços relevantes estão o Centro Cultural Leni de Oliveira Zurita e o Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Esses locais recebem apresentações musicais, peças teatrais, exposições, palestras e eventos escolares. Araras ainda abriga o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, conhecido como CRAS Pro Arara, que desenvolve atividades relacionadas ao atendimento e à recuperação de animais. Basílica, Casa da Memória, Lago Municipal, Parque Ecológico, Centro Cultural e CRAS estão entre os locais incluídos nas iniciativas turísticas do município. O crescimento de uma cidade também apresenta desafios. O aumento da população exige planejamento urbano, preservação dos recursos hídricos, ampliação do saneamento e melhoria constante do transporte, da saúde, da educação e da segurança. Em Araras, os parques, lagos, árvores urbanas e áreas rurais possuem grande importância ambiental. Esses espaços ajudam a proteger espécies de animais e plantas, melhoram a qualidade do ar e proporcionam áreas de convivência. A preservação dos ribeirões também é fundamental, principalmente porque os cursos de água fazem parte da história e até mesmo da origem do nome do município. Desenvolver a cidade de forma sustentável significa criar empregos e melhorar a infraestrutura sem abandonar
abandonar a proteção ambiental e o patrimônio histórico. Também significa tornar os serviços públicos acessíveis para moradores do centro, dos bairros mais afastados e da zona rural. A história de Araras começou com terras rurais, ribeirões, fazendas e uma pequena capela. Depois vieram a formação do povoado, a emancipação política, o desenvolvimento do café, a ferrovia, a imigração e o crescimento urbano. Cada uma dessas etapas deixou marcas na cultura e na paisagem do município. Hoje, com aproximadamente 136 mil habitantes, Araras é uma cidade que reúne agricultura, indústria, comércio, educação, cultura e turismo. Seus prédios históricos recordam o passado, enquanto as universidades, empresas e novos bairros demonstram a continuidade de seu desenvolvimento. Conhecer Araras, portanto, não significa apenas memorizar datas e números, significa compreender as pessoas, os acontecimentos e as transformações que construíram a identidade ararense. Preservar essa história é essencial para que as futuras gerações possam valorizar o passado, participar do presente e contribuir para um futuro mais sustentável e desenvolvido para as cidades. Obrigado por assistir a este vídeo. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Nos vemos em breve no próximo vídeo.